Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui conversar com vocês hoje diretamente da casa da minha mãe sobre um assunto muito delicado, que é o momento do diagnóstico. O diagnóstico de câncer sempre chega pra gente dando um tapa na cara, um chute na nuca, um empurrão, uma rasteira, no meio da vida, no meio dos nossos planos, mas chega sem avisar, em silêncio, querendo acabar com a nossa vida. Ele não tem hora pra chegar, ele não quer saber se você tem 20, 30, 40, 60, 80, 90 anos. Nem se você está grávida, se está prestes a viajar ou se está prestes a se casar, como foi o meu caso. A questão é como a gente vai olhar para esse diagnóstico, não é mesmo? Vou contar para vocês uma técnica que eu sempre usei que me ajudou muito nesses momentos de desespero. Bora? Pessoal, eu descobri o câncer faltando 9 dias pro meu casamento. Um triplo negativo na fase 3, já na axila, e o médico não quis esperar o casamento para eu tomar a primeira quimio. E já que ele estava na axila, ele poderia chegar em outras partes do corpo logo. Então tomei mesmo a primeira quimio antes do casamento. Uma semana depois eu estava aqui em casa, estava cheio de gente e foi tudo maravilhoso. Depois eu conto mais detalhes do casamento e como eu enfrentei tudo isso com a família inteira aqui do lado. A gente só ficou sem a lua de mel, porque na semana seguinte do casamento teria outra químio, mas a lua de mel ficou pra depois e foi tudo maravilhoso. Mas é assim mesmo, ele chega te tirando do trilho, te tirando do eixo, e você é obrigado a testar os limites do seu corpo e da sua mente nesse período. E começa a se olhar, a se cuidar, a parar pra pensar o que é melhor pra você. E isso mudou minha vida. Quando eu vi aqueles objetivos, aquele caminho que eu estava traçando, ele teve que ser parado. E nada mais daquilo parecia real. Eu fui colocada na minha frente, eu e meu corpo, e agora eu era obrigada a me cuidar, a me sentir, a pensar o que eu quero pra mim, pra variar um pouco, né? E foi isso que eu fiz. Por exemplo, eu tinha que fazer quimioterapia, né? E então por que eu vou olhar para aquele remédio que com certeza me faz mal, com certeza derruba meu corpo, com certeza mata células bacanas, mas mata o câncer, acaba com o câncer. Então, ao invés de eu olhar para aquele remédio e falar, ai, tem que tomar químio, ai, quimioterapia acaba comigo, ai, químio. Não, eu olhava para aquele remédio e falava, obrigada, me salva, gotinhas de cura. Eu só jogava energia boa ali. Isso fez com que eu passasse menos mal ou não? Talvez, porque eu não passei tão mal. Mas a maneira que eu olhava a quimioterapia me ajudou muito a enfrentá-la. Na realidade ali, durante a quimio, você enfrenta o remédio, é o remédio que faz mal pro seu corpo. Então, ao invés de olhar aquilo que é inevitável, você precisa tomar aquilo para se curar, ao invés de olhar aquilo como uma coisa ruim, olha aquilo como um milagre, um remédio que pode salvar a sua vida. Olha para aquelas gotas e fala, gotas da cura, vem, acaba, vem exército, acaba com isso aqui. Compreende? Olha de uma maneira diferente, que você vai vivenciar de uma maneira diferente. E assim, esses dias eu tava conversando com um senhor que ele tinha acabado de ter um AVC. Ele tava super assustado, com medo. Ele disse que já teve um câncer no rim e que pela segunda vez ele tava ali diante da morte, diante das dificuldades na saúde. E ele estava inconformado, porque depois do câncer ele começou a se cuidar, se alimentar bem, e ele estava inconformado que aquilo não tinha dado certo. Ele falou, do que adiantou eu fazer tudo isso para agora ter um AVC? Mas aí eu pensei, será que não adiantou mesmo? Na vida a gente tem um controle apenas de uma coisa, das nossas escolhas. Do que fazemos com o nosso tempo, o que fazemos com o nosso corpo, nisso a gente é responsável. Mas existem outras coisas, a gente não pode fazer nada para evitar, a gente não vai saber por que tinha que acontecer isso. Então, por que desesperar? Não é mesmo? A questão é como a gente vai lidar com isso. O que a gente vai fazer com um acidente, uma perda, um diagnóstico? Num primeiro momento eu acho necessário desabar, chorar, cair, desesperar. Isso é normal, é o susto que a gente toma, a gente é ser humano. Nós precisamos nos permitir a sentir essa tristeza, a sentir esse baque e esse medo. Mas depois é preciso não permitir que o desespero ou a tristeza tomem conta. Porque você é a energia que você emana. E se você emanar tristeza, desespero, desesperança, é o que você vai receber da vida. Tá vendo onde está a nossa responsabilidade? A gente faz o máximo que a gente pode. E se vier alguma coisa ruim, a gente não pode deixar que ela tome conta, porque isso pode virar um problema se você deixar virar um problema. Então comece a mudar a forma de reagir àquilo que a gente não tem controle.
aquilo que não está ao nosso alcance mudar, uma situação que não é possível a gente mudar, um diagnóstico que não é possível a gente tirar com a mão, vamos enfrentar isso de uma maneira diferente. Eu aprendi uma técnica no Reiki muito boa que me salvou de vários momentos. Para mim funcionou muito e funciona até hoje. É o seguinte, quando você pensar em algo negativo, pensamentos negativos vêm na nossa cabeça sem a gente querer. Eles simplesmente aparecem e tomam conta. Às vezes a gente começa a passar mal de tão negativo que a gente está pensando, de tanta coisa ruim que a gente está pensando. Aí você pega e fala bem alto, cancela, cancela, cancela. 3 vezes a palavra cancela, cancela o pensamento ruim. Cancela, cancela, cancela e pensa nas pessoas que você ama, em momentos bons que você viveu, num abraço, num carinho, num lugar. Qualquer coisa boa que encha seu coração de amor e alegria. E aí quando você vê aquele pensamento ruim, aquela angústia, aquele sentimento de tristeza e medo já não estão mais ali. E se ele vier de novo, cancela, cancela, cancela. E pensa no amor, e pensa nas coisas lindas da vida. Faça isso, deu certo pra mim, pode dar certo pra você. Não deixe que o imprevisível ou imutável te derrube. Se o médico permitir, levante-se, mexa seu corpo, que a vida tá aí, todinha pra você, abuse dela. Não deixe a tristeza tomar conta. Tente fazer escolhas melhores pro seu dia a dia, para o seu corpo, pra sua cabeça. E aquilo que não dá pra mudar, paciência, levanta a cabeça e em frente com fé e alegria. Não deixe que os pensamentos negativos dominem a sua cabeça ou o seu processo de cura. Combinado? Até já!